Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 110 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 2, Epistemologia, módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir aquele material. Junto com as apostilas vem também certificados de participação nesses cursos gratuitos aqui no YouTube. Bom, já aparece para você na tela aí o conteúdo da aula de hoje, que é o contrato social ou a teoria contratualista da sociedade, pegamos aí três filósofos, né? Dentre vários filósofos que falam sobre o contrato social, escolhemos os três principais: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Bom, então vamos ao conceito aí, né, de contrato social. Já aparece para você aí o conceito de contrato social. Contrato social é um termo filosófico utilizado para se referir à relação pactual realizada entre os homens. Diz respeito às convenções, em grego, syntek, convenções essas estabelecidas entre as pessoas que, inicialmente vivendo em estados de natureza, celebram com o objetivo de regerem suas obrigações e se organizarem em sociedade. Bom, pessoal, as pessoas inicialmente viviam em estado de natureza, que é um estado pré-social. Para quem não assistiu a aula de estado de natureza, ela está aqui no YouTube no módulo de ética. E aqui no módulo de política nós colocamos já o contrato social e o estudo da teoria do Estado, que é o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Bom, o estado de natureza, ele é o quê? É um estado pré-social. O que é um estado pré-social? É um estado anterior ao momento que as pessoas conviviam em sociedade. Só isso. O estado de natureza, o estado que as pessoas viviam antes de viver em comunidade, é o estado de natureza. Joia? E, veja só, esse estado de natureza, nós temos também três correntes, ou várias correntes, que nós tratamos lá no estado de natureza. Esses mesmos autores filósofos que vocês estão vendo aí, né? Hobbes, Rousseau e Locke. E para o contrato social, ou seja, para conviver em sociedade, porque não é tão fácil, pessoal. Você pegar o ser humano que vive lá isolado, colocar em sociedade, colocar junto com os outros assim para conviver, não. Parece fácil, mas não é muito não. Não é? Você vê, no século que nós vivemos aqui, hoje, atual, né? Neste ano de 2025 que eu estou gravando essa aula, tem governantes lançando míssil no território dos outros. Governantes lançando míssil no território, inclusive, aí, de refugiados, pessoas ali onde estão num refúgio humanitário, vamos dizer assim. Tem gente jogando míssil dentro do refúgio humanitário. Então, para você ter uma ideia vamos dizer assim, de quem é o ser humano, basicamente de quem é o ser humano. Então não é tão fácil conviver assim em sociedade. E nessa questão de tirar essas pessoas desse estado de natureza e colocar para conviver junto, formam-se, não é, teorias para explicar como isso vai acontecer. E é isso que nós vamos estudar nessa aula, joia? Essas convenções, esses acordos entre essas pessoas. Como é que acontece do ponto de vista da filosofia? Bom, então é isso. Vamos em frente. Essa terminologia diz respeito ao modo... Qual terminologia? O contrato social, né? Ao modo como as correntes da filosofia vão explicar os acordos sociais firmados pelos seres humanos entre si, a fim de viabilizar a sua convivência, ou seja, a fim de se socializarem, a fim de saírem do estado de natureza e entrarem no estado social. Vai haver o quê? Um contrato social, um acordo entre esses seres humanos para ali conviverem. Bom, sobre o conceito de contrato, acrescenta Lopes:
é uma convenção entre duas ou mais partes, obrigando a uma delas, ou seja, unilateral. Se for unilateral, uma só pessoa, né, está obrigada a fazer, deixar de fazer, enfim. Ou todas elas. E aí, no caso, vai ser bilateral, também chamado sinalagmático, multilateral ou plurilateral. Bom, esse é o conceito de contrato, mas aí também acrescenta Aranha Martins, vai falar sobre esse contrato social, o conceito dele. As teorias contratualistas são aquelas segundo as quais os indivíduos, isolados no estado da natureza, unem-se mediante um contrato social para constituir uma sociedade o quê? Civil, legal, lindo o conceito dela, né? Legal demais, depois eu tiro essas aspas aqui, maravilhoso esse conceito aí dela, né, que acrescentou aqui pra gente. Bom, então vamos aí então a aprofundar nesse tema, né? Aí agora com o tópico 2, com o contratualismo. O contratualismo são os diversos sistemas correntes, né, que tentarão explicar a origem da sociedade por meio do que? Do contrato social. Em filosofia, temos 3 principais linhas de pensamento que se posicionarão sobre a forma como os homens realizam suas convenções e contratos em sociedade. Esses pensadores são chamados de filósofos contratualistas. Se você vê numa prova, em algum lugar, filósofos contratualistas, são os filósofos que disseram como o homem, tentaram escrever, como o homem sai do estado de natureza, ou seja, o estado pré-social, e passam a conviver em sociedade. Joia? São chamados filósofos contratualistas. Está aqui os 3. Thomas Hobbes, os principais, né? John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Beleza? Tranquilo? O Voltaire também falou um pouco, o Kant também. Enfim, esses aí são os principais. Vamos lá. O primeiro deles, então, conforme a gente está acostumado já a estudar aqui, né? Thomas Hobbes, o Hobbes. Para ele, o pacto entre os indivíduos se fará pela renúncia, ou seja, abdicação dos direitos de governarem a si mesmos e a transferência mútua, ou seja, recíproca, deles, ou seja, desses direitos, elegendo, ou seja, imputando ou outorgando um soberano, que é um governante, um absoluto, um rei, que se sobrepõe em todas as liberdades individuais, mas fica encarregado de pacificar as lutas. Lembra lá o estado de natureza de Hobbes? Os homens é guerra de todos contra todos? Então aqui aparece um soberano, aparece um rei, aparece um soberano, que pode ser uma pessoa, um grupo, tanto faz para o Hobbes, tá? Que a gente chama mais atenção para o Leviatã mesmo. Esse soberano vai tomar para si, vai enfechar nele toda a condição para resolver a guerra de todos contra todos, a luta entre os homens, que para o Hobbes é esse o estado da natureza, é homem brigando com homem. Tranquilo? Bom, então é essa a questão. O acordo, pessoal, vamos ver aqui, não é feito entre os homens em Hobbes. Em Hobbes, o acordo não é feito entre os homens e esse soberano, não é. É entre os homens em si, que elegem esse soberano, e esse soberano passa a ser aí o cara da parada. Beleza? Então vamos em frente. Isto é, o contrato estabelece acordo entre os homens, está falando. Não entre o soberano, entre o soberano e cada homem, tendo aquele quem? O soberano, o encargo de garantir a paz e a ordem. Ou seja, o soberano fica de fora do pacto, mas recebe a legitimidade da prerrogativa de garantir a sobrevivência dos indivíduos e solucionar as guerras de todos contra todos, lembra? Oriunda lá do estado da natureza, porque no estado da natureza, né, é o homem, o lobo do homem para Hobbes. Guerra de todos contra todos. Aqui os indivíduos outorgam, ou seja, cedem em caráter irreversível, porque não volta, os seus direitos ao Estado, que é o chamado Leviatã, o Todo-Poderoso. Isso é uma referência lá
ao livro bíblico de Jó, né? Lá tem esse personagem todo-poderoso, Leviatã, é um crocodilo, né? Um monstro, ou seja, um poderoso, um monstro, que concentrará os poderes para a harmonização do quê? Dos litígios. A relação preponderante é de submissão, pois o foco está na impossibilidade natural de se conviver. Então não dá, por Hobbes a galera não vai viver junto. É isso aí. Joia? Eles vão se matar pro Hobbes. É essa a questão. Você vai ver que os três contratualistas, depois no final, cada um tem uma opinião, mas os três estão certos ao mesmo tempo. É uma coisa incrível isso aqui, gente. Uma coisa incrível. Acrescenta Marcondes, o Danilo Marcondes, a sociedade resultaria de um pacto entre os indivíduos, que cederão parte de seus direitos transferindo a um soberano. Joia? Vamos em frente então. Você aceita o café? Vamos aí então para o John Locke. Segundo essa corrente, o pacto entre os indivíduos se fará pela delegação, ou seja, declinação, delegação, afastamento. Quando eu pego ali o meu, né, o direito meu e declino, entrego para, né, dos seus direitos, aí ó, e com a coobrigação de uns em relação aos outros. Então aqui começa uma relação aí de parceria, de junção, né, de uma convivência maior, prevalecendo a vontade de uma maioria, ou seja, porque pode ser um governante ou o povo, que garantirá o direito natural de quê? De propriedade. Pessoal, o foco do John Locke é o direito natural de propriedade. Quando a gente fala de Inglaterra e Estados Unidos, a gente fala de muita, principalmente os Estados Unidos, né? A gente fala de muita disputa por terra, território, muita guerra, e eram guerras ferozes lá acontecendo, guerras mesmo, revoluções, revoluções, principalmente hoje guerras, né, assim, ferozes, muito agressivas, né? Tanto que hoje se tornou o principal país aí, porque a legislação americana, né, norte-americana, acabou se fundamentando muito no que o Locke disse e outros pensadores. Bom, então essa questão da propriedade ali chama, assim, é o foco número 1 aí dessa filosofia contratualista. É um pacto de concessão. Aí, ó, concessão. Então eu concedo de constituição e concordância. A gente concorda, vambora. Concordar de direitos diante do quê? Do desequilíbrio, ou seja, desestabilidade no estado de natureza. Então tem lá o estado de natureza. Lembrando lá em Locke, o homem é uma página em branco, a folha de papel em branco. Né? Uma folha de papel em branco. E a história ali é construída. Num dado momento, o caos, né? O foda-se se instala naquela paz entre eles e, pô, vai ter que ter agora consertar essa parada. Porque tava bom, todo mundo construindo uma história aqui do zero. De repente, cara, fica ruim, pô, e agora? Como é que a gente faz, né? Houve um desequilíbrio nesse estado de natureza. Vamos então promover o contrato social. Um contrato social para cada um ficar, né, ter o seu direito de propriedade, mas outros direitos lá também eram garantidos, a liberdade, a vida, né? Bom, a fim de se garantir o direito à propriedade privada, além de se prevenir, né, conflitos e restabelecer também a harmonia na convivência. Então nós perdemos aqui de alguma forma, vamos o quê? Restabelecer a ordem, né, de alguma forma. Isso até está na nossa Constituição hoje, né? Para isso as Forças Armadas, né, servem lá para restabelecer a ordem pública perdida, as polícias também, por aí vai, né? Ou seja, aqui os indivíduos aceitam, concordam em ter a estabilidade de suas relações submetidas reversivelmente, ou seja, podem reaver a decisão de um Estado instalado num governo de maioria, cujo foco está na possibilidade natural de se conviver. Então há uma possibilidade natural, diferentemente do Hobbes, o Locke,
naturalmente o homem pode conviver. O homem não é bom, veja só. Bom vai ser em Rousseau, tá? O homem naturalmente bom. Agora, naturalmente aqui, né, devido ao homem ser ingênuo, aqui em John Locke, uma folha de papel em branco, ele naturalmente ele tem uma condição de conviver. Ele tem uma coisa, ele é bobinho, né? Então, só que cada um vai ter que, em algum momento, ele vai ver que não é tão bobinho, né? O caos se instala, vai ter que ter um jeito aí da gente, de todos nós delegarmos, né, os nossos poderes a uma organização, a um poder, para que esse poder garanta a propriedade. É essa a questão. Joia? Vamos em frente então? Ah não, tem mais um rodapézinho aqui. O rodapé aqui acrescenta aí o Mondin. Né? O Mondin vai dizer que, diferente de Hobbes, para Locke, os homens podem conviver em perfeito o quê? Concordância. Muito legal aí. O Mondin estabeleceu a diferença logo entre eles. Rousseau, o último, talvez aí o principal que mais cai nas provas, e também o principal dos três, né, pessoal? É o mais importante dos três. Não que seja mais coerente. Não, você vê que os três estão certos, cara. Mas o Rousseau acaba sendo mesmo o mais importante. Bom, vamos em frente aí para esse contratualista. O pacto entre os indivíduos se fará pela preservação da liberdade individual, ou seja, natural, particular, e ajuda mútua, numa relação em que cada um é um todo soberano, indivisível, ou seja, completo, solitário, ou seja, sem imputação de poderes ao Estado, que aliena, olha esse termo, voluntariamente a sua liberdade, para que se instale uma vontade geral. Se liga nesses termos aqui. Aliena, vontade geral, beleza? Joia? Essa vontade geral, que é o substrato coletivo das intenções, ou seja, um agrupamento, não é a soma de todos, mas é um agrupamento das intenções, das vontades, o que todo mundo quer. É essa a questão da vontade geral. Então, em Rousseau, o que acontece? Né? A vontade do todo, aqui a ideia de monarquia é bem presente, percebe? A vontade do todo prevalece. A vontade geral, a vontade do povo, em Rousseau prevalece. Né? Ou seja, essa questão da ajuda mútua do povo, né? Do individual, não é o individualismo, mas o individual ser considerado como um geral, como uma vontade geral, muito interessante. Sendo que há há de comum em todas as vontades, ou seja, o que há de comum em todas as vontades é a vontade geral. O pacto confere a cada pessoa o poder absoluto. Cada um ali, cada um tem o poder absoluto sobre todos os membros. Mas calma aí, não é bem assim, eu mando em todo mundo. Não é assim, calma. Né? Cada um tem um poder sobre todos. Agora vamos ver o final. Sendo esse mesmo poder dirigido a uma vontade geral. Então o meu direito acaba, né? O meu direito começa melhor quando o teu termina, e por aí vai. Né? O teu direito começa quando o meu acaba. Então é nessa questão. Mas todo mundo tem direito ao mesmo tempo. Muito interessante essa questão aqui, né, do Rousseau. Esse enlace, ou seja, essa ligação se constrói sobre a premissa da boa natureza atinente aos homens. Todos os homens são bons. O homem é bom por natureza, né, e se encontra acorrentado por todas as partes. O homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Essa é a concepção de estado de natureza do Rousseau. Parte da ideia de que o homem é bom por natureza. O homem é bom por natureza, no estado de natureza o homem é bom. Então aqui não tem muito todo mundo desconfiando de todo mundo. Né? Mas há a possibilidade, né? Por quê? Porque a sociedade é má, a sociedade corrompe. Então o Rousseau achou uma solução para esse negócio. Ele fez achou, no caso, ele propôs, né? Ele achou essa junção, essa unificação da maldade que causa a sociedade, ou seja, a união desses homens com a sociedade, e também, né?
e também o homem em si no seu estado isolado de natureza, né? Bom, vamos em frente, que se combina com o mal causado pela socialização, por meio da associação, olha, associação de consenso e de igualdade, onde a vontade de todos é importante. Constitui-se assim um Estado soberano, onde cada um aliena novamente a sua liberdade individual para o alcance de o quê? De um interesse geral, um interesse coletivo, um interesse social, com o fim de, ou seja, um objetivo de tornar legítima a propriedade privada. Então aqui não é se garantir a propriedade privada, conforme Locke, é se legitimar, porque o Rousseau ele diz lá, né, que começam ali os conflitos a partir do momento que o homem crava a estaca num canto, num território qualquer, e delimita aquele território, aquele espaço, e diz, isso é meu. Quando ele profere essa frase, isso é meu, fode a porra toda. É o que você vê no mundo aí, afora. O cara crava a estaca num canto e diz assim, esse país é meu, essa porra aqui é minha. Esse espaço, esse território é meu. Fode a porra toda. Com o fim, ou seja, o objetivo de tornar legítima a propriedade privada, cada indivíduo consente de modo livre e irreversível, porque ele pode reaver, a alienação de seus direitos sobre um bloco maior. Um bloco maior. Qual o bloco maior? O interesse coletivo, a vontade do quê? Do povo. Acrescenta então o Gilberto Cotrim dizendo que cada cidadão submete a vontade particular a geral. Veja, a vontade particular, ou seja, o individualismo, perde espaço para uma vontade o quê? Geral em Rousseau. E aí, pessoal, vai ficar bem tranquilo aí, fácil para você. Olha só, esse mapa, você acha que deu trabalho isso? Você acha que você botou isso aí na linguagem artificial? De jeito algum, cara. Linguagem não, como é que é? Inteligência artificial que chama, né? Não, cara, isso aqui foi construído pedacinho, pedacinho. Isso aqui dentro desse quadrinho remudei, reescrevi isso aí várias vezes para deixar desse tamanho sintetizado aí, ó. Desse modo, olha só que maneiro ficou isso aí. Contrato social, tá aí os três então contratualistas. Aqui nós temos a renúncia. Quando você vai dando um print, eu vou tomando um café. Quando você vai dando um print, eu vou tomando um café. Aqui o Hobbes, aqui, deixa eu botar um pouquinho aqui, aqui o Hobbes, aqui o Locke e aqui o Rousseau, todos aí no contrato social. O Hobbes, a renúncia de direitos e transferência a um poder o quê? Absoluto, para a pacificação das guerras e conflitos. Foco na impossibilidade natural de se conviver. A relação preponderante é de submissão a um Leviatã. Olha aí. Lindo, ficou balanceado, não ficou não? Aí o Locke com a delegação dos direitos e concordância diante do desequilíbrio do estado da natureza, a fim de se garantir o direito o quê? A propriedade, garantir a propriedade privada. Foco na possibilidade natural de se o quê? Possibilidade natural de se conviver. Prevalece a vontade de uma maioria, ou seja, o governo de um governante de um povo, mas ali a vontade da maioria sendo expressada. Em Rousseau, a vontade individual, cada um, mas essa vontade individual vai perder por quê? Para a vontade geral aqui, ó. Então essa vontade individual em que cada um é um todo soberano, que aliena voluntariamente a sua o quê? Liberdade, para a instalação de uma vontade geral, para que então se legitime a propriedade o que é privada, se legitime. Pô, então peraí, tá dando merda, tá ilegítima a propriedade privada, porque vai dar merda, vamos dizer assim. Mesmo o homem sendo bom, na hora que colocar em sociedade, a sociedade o corrompe, fode a porra toda, então vamos dar um jeito aqui nessa parada. Vamos assinar um contrato para legitimar então essa propriedade. Se é meu, isso é teu. Pronto. Foco na natureza boa, atinente a todos os homens. O acordo está embasado numa relação de igualdade e no interesse o quê? Geral. Pô, cara aí, só esse quadrinho merece um like aí, né não? E encaminha pro coleguinha lá também, tranquilo? Beleza? Muito bem, aí ó, faça essa questão aí. Temos 2 questõezinhas hoje de prova. Isso cai demais aí por aí, hein?
Cai demais. Então vamos lá. As teorias contratualistas são aquelas segundo as quais os indivíduos isolados no estado de natureza unem-se mediante o contrato social para constituir a sociedade civil. E aí? Marca aqui letra aí. Porra, ficou muito tranquilo, hein, mano? São considerados filósofos contratualistas. Pô, mano, aí, depois dessa aula aqui ficou, né, de olho fechado aí, tranquilo? Hobbes, Locke e Rousseau. Essa é a questão que mais cai, né? Essa caiu para a Universidade Federal do Mato Grosso. Esse modelo é o que mais cai, por aí. Bom, mas tem aqui também, vamos correlacionar uma com a outra. Essa aí também, Instituto Federal de Santa Catarina, Instituto Federal. E aí, essa é a questão mais completa, né? Em cima ali os três contratualistas e embaixo aqui o que eles fizeram. Basicamente isso, né? Vamos lá. O que, no caso, o que fizeram não, o que proporam, né? Nas suas teorias. Aqui no Thomas Hobbes, no 2, Jean-Jacques Rousseau e no 3, John Locke. Primeiro quadrinho aqui, ó, defende o dever do Estado em garantir o direito natural de propriedade. Quem é que vai defender o direito do Estado de garantir o direito de propriedade? Garantir o direito de propriedade é o Locke, né? Então aqui nós vamos colocar 3. Beleza? Segundo quadrinho, está mostrando aí. O contrato social tem por finalidade estabelecer e garantir a vontade geral, além de legitimar a propriedade, o que? Privada. Só vai legitimar a propriedade, não é garantir. E vai estabelecer um contrato geral, um contrato que todos ali têm, não é? Ali participação, todos têm. Enfim, aí vai ser Jean-Jacques Rousseau, aqui a gente vai colocar o 2, que está representando ele ali. E aí, vamos para a próxima. A partir do contrato social, os indivíduos renunciam o seu direito de governar a si mesmo, em favor de um Estado que se sobrepõe ao Leviatã, ao poderoso, em todas as liberdades individuais. E aí a gente vai colocar, claro que é o último, o Thomas Hobbes, o 1. Então ficou, né? 3, 2, 1, de cima para baixo. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Resposta, letra C de casa. Joia? 3, 2, 1. Resposta, letra C de casa. E é isso aí. Gente, olha só. Essas apostilas estão aguardando você lá. Módulo 1, essa amarela aqui embaixo, ó. Introdução e Fundamentos. Módulo 2, Epistemologia, essa azul aqui embaixo. E módulo 3, Ética, essa vermelha aqui embaixo. Todas elas já vêm com certificado de participação nesse curso aqui. Tranquilo? Compra aqui em cima de exercício, você vai comprar uma só. 700 questões. Todas as outras já estão dentro, porque primeiro eu montei a de 100, depois de 300, depois de 500, depois de 700. Então tu compra, porque a diferença de valor é muito pequena entre elas. E a de 700 é tudo ali, né? Bom, se você está estudando para alguma prova, tem aqui um grupo de estudos lá no WhatsApp, a gente tem. Aqui, lá eu posto as aulas, primeiro eu já posto lá essas aulas aqui, tá? Matemática para concurso, um mini curso para você pegar os primeiros passos aqui na matemática. Caveirão da polícia, aqui eu coloquei umas videoaulas que eu reuni aí durante a pandemia de constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis penais, um pouco lá de português e matemática também. Para quê? Para juntar aí essas aulas e dar um suporte para essa galera que faz esse tipo de concurso. Mini curso de conhecimentos pedagógicos, cargo de professor, lá cai isso aqui. São os pensadores, né? Vygotsky e por aí vai, né? O Paulo Freire e por aí vai. Bom, mini curso de educação na Constituição, artigo 205 a 214. Aqui nesse mini curso nós exploramos esses artigos aí da Constituição para a área também de magistério, né? Bom, aí são grandes questões da filosofia, conteúdos teóricos de filosofia sobre felicidade, amor e paixão, bem e mal e intuição. Você é o nosso convidado. Esse material é o supra-sumo do meu trabalho. Joia? Se você está com pressa e quer fazer
vai fazer uma prova, um concurso, alguma prova, e não aprendeu filosofia, ou não teve aula de filosofia, ou então está com dificuldade em filosofia e por aí vai, aqui você tem 20 pontos do edital. Como assim? São 2 rodadas de simulado, 10 questões no primeiro, 10 questões no segundo, PDF comentando essas questões e também videoaula comentando essas questões. Em 6 horas de aula você vai ter 20 tópicos, 10 no primeiro, 10 no segundo. Já estou montando a rodada 3. Já está para frente a rodada 3. No mês de dezembro vou lançar essa pós-graduação em Fundamentos de Filosofia, uma parceria minha com a Faculdade Iguaçu. Faça contato nesse telefone. E nesse momento vou pedir que você curta, comente aí, compartilhe para o colega que está estudando e se inscreva também nesse canal. Joia? Olha, cara, você está nesse curso aqui, ó. Esse curso aqui. Curso gratuito de filosofia, 100% online, 100% gratuito. Joia? Gente, é isso aí. Compre lá as nossas apostilas. Vamos ficando por aqui, né? Agradeço demais a tua presença aqui. Foi muito bom ter você aqui. Joia? Primeiramente, a nossa gratidão a Deus. E segundo, por você ter participado dessas aulas e ter chegado até aqui, ou então está colaborando aqui com o nosso trabalho. Valeu? Joia? Um abraço a todos, fique com Deus. Muito obrigado. Valeu, te aguardo no próximo encontro. Se Deus assim nos permitir, a teoria do Estado com esses 3 mesmo contratualistas aí. Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.